Olá, uma ótima tarde para você que acompanha o Isto é ao Vivo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição extraordinária do nosso jornal. Isso porque a gente está trazendo para vocês as sabatinas com os pré-candidatos à presidência da República. E hoje a nossa convidada é a Manuela Dávila, pré-candidata pelo PCdoB, ela que já foi vereadora de Porto Alegre, deputada federal pelo Rio Grande do Sul e atualmente é deputada estadual pelo Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Manuela. Obrigada, Camila. Bom, você pode acompanhar a nossa transmissão de várias maneiras, a partir da nossa home, istoé.com.br, das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube. Além disso, você também confere toda essa sabatina através da capa do Terra, terra.com.br. Aliás, a gente vê que atualmente muita gente reclama da situação política que vive o nosso país. Foi justamente por esse motivo que a Isto É tomou a decisão de transmitir ao vivo as nossas sabatinas. Porque assim você, internauta e eleitor, tem a possibilidade de ficar um pouco mais perto dos candidatos e mandar suas perguntas para eles, fazer o seu questionamento a respeito do que você espera e o que você acha que vai acontecer agora nessa eleição. Então eu quero te convidar a mandar suas dúvidas, que a gente vai selecionar algumas das perguntas para trazer aqui para a Manuela Dávila. É só você acessar a aba de comentários da nossa transmissão pelo Facebook, que a gente traz as principais perguntas aqui ao longo da sabatina. Então eu quero aproveitar já e passar a palavra para o nosso diretor de redação, Mário Simas, que vai abrir essa sabatina. Obrigada. Boa tarde, candidata. Boa tarde, Mário. Isso é uma pergunta singela. Saber o que a senhora acha da lei da ficha limpa? Eu acho que a ideia de garantir que todos os pré-candidatos tenham uma vida limpa, né? Acho que essa é a intenção, inclusive, do nome da lei, é uma ideia válida. O problema é que nós temos que resolver em qual momento é o momento adequado para que ela passe a valer. E eu defendo que a lei, né, votei a favor da ficha limpa, eu era deputada, Flávio Dino, que é governador do Maranhão, foi o relator, se eu não me equivoco, da matéria. Eu lembro que ele participou muito da mobilização, mas eu penso que a gente precisa debater no Brasil a partir de qual instância as decisões judiciais valem ou não, e não debater provisoriamente, mas de forma definitiva, e para todo o conjunto de decisões da vida política e da vida do povo brasileiro. Essa questão já não está colocada, a lei não me parece bastante clara. Quer dizer, passa a ser ficha suja o candidato, o pré-candidato, que tiver condenação em órgão colegiado, segunda instância. Portanto, sim, exatamente. Por isso que eu digo que nós temos que debater no Brasil se as condenações valem no término do conjunto de instâncias que nós temos ou em segunda instância. Esse é um debate muito vivo no Brasil sobre diversas questões. No Ficha Limpa se tinha uma interpretação legal já do projeto originário, o Supremo recentemente fez essa discussão sobre um conjunto de outras questões e acho que é hora da gente debater do ponto de vista da legislação mesmo, geral. E o seu ponto de vista nesse debate qual é? De que deve se esperar o julgamento na última instância para poder valer essa restrição ou qual é a sua posição pessoal? Sim, eu acho que no Brasil, Boechat, boa tarde, a gente tem que parar de comer pelas beiradas. O que eu quero dizer com isso? Se o nosso problema é o tempo que o judiciário leva para julgar, esse é o problema que nós temos que enfrentar. Comer pela beirada é construir o atalho de dizer que a regra que é prevista no conjunto de legislações do Brasil, ela não é uma regra certa, ou seja, esgotam-se os tempos e as medidas judiciais, acelera-se o processo judicial. Esse é o problema, não é? É o tempo que leva. Para enfrentar o tempo, não pode se mudar ao bel prazer a interpretação da lei, mas enfrentar o tempo, a demora real do Poder Judiciário. Deputada, seu partido, historicamente, sempre apoiou o PT e só não vai apoiar agora porque a senhora é candidata, né? Por que a senhora deixou de apoiar? Porque o Lula está preso e não pode ser candidata, é isso? Boa tarde, Janaro. Acho que a gente tem que inverter a tua pergunta, né? Na realidade, não é que nós não vamos deixar de apoiar porque eu sou candidata, é por quais razões eu sou candidata, né? O que difere esse momento da história do nosso país dos momentos anteriores. Então, vê bem, o PCdoB teve pré-candidatura em duas circunstâncias da vida política nacional, 1930 e 1946, né? Em duas ocasiões muito emblemáticas. Quem olha a história do Brasil para trás percebe o que foram aqueles momentos na história para o debate sobre o desenvolvimento, sobre a cara que o Brasil teria. Nós acreditamos e fizemos esse debate no ano passado, durante o processo do nosso Congresso, portanto, antes da prisão do ex-presidente Lula, nós acreditamos que a crise econômica e o impeachment sem crime de responsabilidade abrem um novo ciclo para o país e que nós precisamos transformar essa eleição num momento de debate de alternativas para o Brasil enfrentar a crise. Ou seja, por quais razões eu sou candidata do meu próprio partido e nós não apoiamos uma outra candidatura? Porque nós acreditamos que nessa eleição nós precisamos enfrentar o desemprego crescente do país,
Nós tínhamos, né, há pouco tempo atrás, o desemprego absolutamente residual, como chamam os estatísticos, né? Hoje nós temos quase 14 milhões de desempregados. Se nós somamos aos desempregados as pessoas com baixa capacidade aproveitada, nós chegamos aos 25 milhões. Se nós somamos aos profissionais liberais que vivem numa condição muito mais precarizada do que viviam antes, mas que não se reivindicam desempregados, né, ou subocupados, nós chegamos a 35 milhões de pessoas. Portanto, nós vivemos uma crise econômica muito grande e o PCdoB acreditou que o melhor caminho para debater saídas para ela era lançando a minha pré-candidatura. Pré-candidata, eu queria fazer uma pergunta. Claro. Na semana passada, o líder do PCdoB na Câmara, o deputado Orlando Silva, falou que caso não fosse nenhum candidato da esquerda para o segundo turno, possivelmente o partido abrisse mão da sua candidatura para apoiar um outro candidato. Queria saber o que a senhora acha disso e, nesse caso, como que a gente vai ver a Manuela Dávila nessas eleições? A que cargo você pretende concorrer? O deputado ainda disse que abriria mão para apoiar o Ciro Gomes e que a senhora seria candidata a governadora do Rio Grande do Sul. Isso Orlando Silva, líder do seu partido, disse. Vocês viram a fala do Orlando? Eu assisti. Então, o que o Orlando disse? O Orlando disse aquilo que nós do PCdoB defendemos desde sempre, que a minha candidatura não é óbice para a unidade da esquerda e do setor ou do campo desenvolvimentista. Se eu retirar minha candidatura hoje, concretamente, o campo progressista ou desenvolvimentista estará unido? Os outros 3 pré-candidatos têm essa disposição? Eu tenho. Se eu sou o óbice para a unidade, não há mais óbice. Qual o problema? E o Orlando também disse isso. A virtual retirada da minha candidatura não resolveria o problema da unidade de um campo político. Por isso ele diz, né, o diabo mora nos detalhes, não é, Janara? O que ele diz? Desculpa. Nós retirando, apresentamos uma solução para a unidade da esquerda brasileira? Não. Portanto, vocês me verão como aquilo que eu sou. Hoje eu sou pré-candidata, vocês me verão como candidata à presidência da República. A senhora mantém sua candidatura e descarta o Rio Grande do Sul. Jamais descartarei o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul é o meu estado. É o estado que me fez... O governo do Rio Grande do Sul. Bom, é o estado que me fez sua deputada e vereadora mais votada em todas as eleições que concorri, portanto, jamais descartarei o meu estado. O fato é que, mesmo muito bem posicionada nas pesquisas para o governo do estado, houve uma interpretação do meu partido de que o debate sobre as saídas para a crise nacional tem, inclusive, impacto na crise dos estados. Vamos falar de um tema que atinge muito o Rio Grande do Sul, atingiu Rio de Janeiro, que já celebrou o termo do ajuste de recuperação fiscal, entre aspas, proposto por Temer. Poderíamos estar falando de Alagoas, da capital do estado de São Paulo, que também tem dívidas com a União. Existe como propor um outro regime de recuperação fiscal sem debater saídas para a crise econômica do Brasil? Ou seja, há como governar o Rio Grande do Sul sobre outro molde, né? Se nós não enfrentarmos esse tema, não. Portanto, também passa pelo debate do Brasil as saídas para os estados que estão endividados e que vivem crise e empobrecimento geral da sua população. Boa tarde, pré-candidata Celso Masson, sou redator-chefe da Isto É. Seu partido é o mais antigo em atividade no Brasil. Hoje nós temos muitas siglas e poucos partidos de fato. O PCdoB foi criado em 1922. As propostas que ele defendia então são válidas para o mundo ou para o Brasil de hoje? Como uma candidata de um partido comunista, como você enxerga essa polarização que está havendo, principalmente no Brasil, entre esquerda e direita, e de que forma uma candidatura à esquerda traz soluções para os problemas brasileiros e para a inserção do Brasil no cenário internacional também? São várias... Importante. Na verdade, sim, mas essa polarização esquerda-direita e a inserção do Brasil como um país, possivelmente, se presidido por uma comunista, como seria isso a visão disso externamente? Nós somos um partido centenário, como tu bem disseste, né? Mas nós somos um partido político. E a política, ela decorre da conjuntura de cada momento da história, né? Então, evidente que o centro das nossas opiniões, a ideia central da busca de um Brasil desenvolvido e sem injustiça é o que nos pauta desde 1922. Mas em cada circunstância política, a saída ou a forma como é preciso enfrentar os desafios do desenvolvimento e do enfrentamento à desigualdade são únicos, né? A história funciona assim, cada momento da história constrói, né, particularidades únicas. Acho que a tua pergunta, Celso, traz elementos muito interessantes sobre a disputa geral da eleição. Por quê? Essa eleição é uma eleição em que haverá um centro político? Existirá centro nessa eleição? Qual exatamente
pode ser o projeto de um centro político no momento em que o Brasil debate se terá um projeto próprio de desenvolvimento nacional ou se seguirá com o projeto do Temer, que parece morto, mas que tem o seu projeto reencarnado num conjunto de candidaturas. Para mim, essa é uma eleição em que a nitidez programática será muito mais elevada do que em outros momentos, porque os debates sobre os rumos do país necessariamente terão que ser mais nítidos. O próximo governo invariavelmente será reformista. O debate é qual será o conjunto de reformas. Se será um conjunto de reformas como o que eu defendo, que reconstrua, que recompõe a capacidade de investimento público a partir de uma reforma tributária, que taxe os multimilionários brasileiros, que cobre impostos sobre fortunas e sobre heranças, ou se será a partir, hipoteticamente, da reforma da Previdência proposta por Temer. Né? Então, ou contra-reforma, como tecnicamente chamariam os cientistas sociais. Né? Então, como seria o Brasil governado por mim? O Brasil seria um país que buscaria construir um caminho próprio, seria um país livre para se desenvolver enquanto nação. Eu serei uma presidente obcecada pelo combate à desigualdade do nosso país. A desigualdade do nosso país se manifesta de muitas formas e todas elas são cruéis. Nós somos um país hoje em que 0,6%, se eu não me equivoco, da população declara receber mais de 160 mil reais por mês. Na pessoa física, né, no que é tributável no imposto de renda. Não estou falando de pessoas que já não são tributadas de forma adequada nos lucros e dividendos. Nesse mesmo país, hoje, 1.200.000 pessoas não cozinham com gás, cozinham com lenha. Qual é o outro país do mundo que tem uma desigualdade tão avassaladora como o nosso? Esse nosso país, um homem e uma mulher que têm um filho juntos, né? A mulher, no primeiro ano de vida do seu filho, 50% delas ficam desempregadas, os homens não. É uma desigualdade, a desigualdade de gênero estrutura a desigualdade econômica brasileira. Nesse país que a gente vive, 40 mil mulheres, quase todas negras, enterram os seus filhos vítimas da guerra de tráfico. Quem mesmo que sofre com a guerra de tráfico? São os mais pobres, são as pessoas que vivem nas comunidades em conflito, as crianças que deixam de ir em aula, porque numa média, se a gente pega algumas projeções, como por exemplo a do Complexo da Maré, a média de dias de aula perdido por uma criança que vive numa comunidade que tem guerra do tráfico, se a gente projeta no ciclo do ensino fundamental e médio, resulta em 2 anos e meio a menos de aula do que a minha filha terá na sua escola de ensino fundamental num bairro de classe média. Portanto, o meu país, né, pergunta, como seria uma Manuela presidente do Brasil? Seria um país que buscaria um caminho para a retomada do crescimento da economia, para com isso nós diminuirmos as desigualdades. E, portanto, necessariamente nós temos que enfrentar o tema... Candidata, o que nós vimos agora, recente, esse final de semana, em eleições aí, certo, que tivemos, e também se vê nas pesquisas pré-eleitorais para a presidência, a gente vê que quase metade do eleitorado declara votar branco ou nulo, ou seja, há um descrédito de todos, da classe política em particular. Como reverter isso? Como fazer as pessoas participarem desse debate diante de um descrédito tão grande? Por que elas vão acreditar agora? Esse é um dos grandes debates dessa eleição, né? Se nós podemos prescindir de fazer política ou se nós não podemos. Eu, aos 16 anos, tomei uma decisão na minha vida. Será que não é a forma de se fazer política? Também, eu vou falar sobre isso. Eu, aos 16 anos, decidi me filiar a um partido e lutar para transformar a realidade do meu país. De um lugar cheio de privilégios, que era o lugar que eu me encontrava, de uma jovem de classe média, filha de um professor universitário, que aos 16 anos acessou 2 cursos de nível superior e que percebi que não existia uma saída para o nosso país que não fosse tentar transformar profundamente a realidade. Eu decidi, desde então, que essa saída ia ser a partir da minha participação política, certo? E eu sou também, num certo sentido, a prova de que é possível fazer uma política que transforme. Eu não tenho pai político, eu não tenho mãe política, eu vim de um partido e me filiei a ele por acreditar nas suas ideias. Né? Não foi uma filiação, alguém pode dizer que é uma filiação pragmática, alguém ir para o PCdoB em 1999, quando nós sequer tínhamos uma cadeira de vereador na minha cidade, né? Eu concorri em eleições, construindo as minhas candidaturas exitosas, convivendo com a população, acreditando desde muito antes que a transparência absoluta, né, dos meus mandatos poderiam garantir melhores mandatos, porque as pessoas, quando a gente é transparente, a gente necessariamente pressupõe a participação. Não só a mera prestação de contas, mas a ideia de que as pessoas podem ocupar aqueles espaços de poder junto comigo. Então, num certo sentido, né, eu acredito que eu expresso essa renovação na política. Não é por nada que é a primeira vez na história do nosso país que existe uma mulher de 36 anos, sem parentes importantes, né, que é candidata à presidência da República.
tu ia dizer que eu posso ter vindo do interior, né? Tu ia cantar Belchior para mim. O sorriso do Boechat, ele já ia cantar. A tirada é muito boa, mas ela não veio do interior, né? Não, eu vivi no interior, né? eu sou, mas eu vivi no interior até os 15 anos. Candidato, ela é meia verdade. Eu quero, eu achei muito bom. Eu quero pedir licença aqui aos colegas que ainda não fizeram suas perguntas, mas só para duas coisas que se fundem numa só. Os desafios que a senhora coloca como sendo os seus desafios na hipótese de alcançar a presidência da República são desafios que estão aí colocados e insolúveis até agora, talvez alguns deles há séculos, né? Tem a questão social, a questão de gênero, a questão da degradação urbana com seu subproduto da violência. Só no Rio de Janeiro, 90% das comunidades pobres estão sob domínio territorial de grupos criminosos, milícias, traficantes e outros menores, e tudo isso por um mandato, hipoteticamente, de 4 anos, ou 8, quiçá, se sobreviver à reeleição, e também numa candidatura que, até agora, amarga um percentual muito pequeno de intenção de votos. A todos os candidatos eu tenho feito a mesma pergunta em função dessa mesma situação, para saber qual é o pulo do gato, o que a senhora está imaginando como desenvolvimento de campanha. Alguns dizem, ainda não sou conhecido por todo mundo, a taxa de crescimento de conhecimento vai aumentar, enfim, qual é a sua estratégia para sair do índice atual e chegar ao segundo turno, e como colocar em andamento coisas desta dimensão em 4 anos? As duas perguntas realmente se relacionam numa só, né? Por quê, Boechat? Primeiro, eu posso dizer algo que muito me orgulha. Quem me conhece, vota em mim. Né? Eu tenho, felizmente, acumulado votos ao longo da minha trajetória política. Quando eu me elegi a primeira vez, fui vereadora da minha cidade, Porto Alegre, aos 22 para os 23 anos, me diziam assim, é óbvio que tu não vai te eleger, né? Minha mãe conta que torcia para eu fazer uns 50 votos para pelo menos eu ficar feliz com os meus amigos, porque não podia sair da eleição derrotada e sem amigos, né? Que aí ia ser uma tragédia muito grande pessoal. Eu fui a mulher mais votada na minha primeira eleição. Depois, quando eu fiz quase 300 mil votos para deputada federal, as pessoas me diziam assim, tu te prepara, porque na reeleição, quem faz muito voto, normalmente não faz voto. Eu fiz 500 mil. Aí eu decidi concorrer a deputada estadual e também fui muito bem votada. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso gera um resultado. É por isso que na região sul do Brasil eu já pontuo com 7 pontos. É por isso que entre os jovens eu tenho 5 pontos percentuais. Por quê? Porque são aqueles que acessam as nossas ideias nas redes sociais, por exemplo. Então, de um lado, eu trago isso. De outro lado, eu vou trabalhar muito mais em torno da candidatura, né? Eu também não sou alguém conhecido em todo o Brasil, né? Sou bastante conhecida. Seu tempo de TV ou do partido qual é hoje? 18 segundos. 2? 18. Eu fui eleita com 5 a primeira vez. 18 segundos? E podendo usar os 18 para chamar para as redes sociais, vira uma infinidade. Por exemplo, as nossas propostas de reformas, elas são vídeos com 9, 10 minutos bem explicados na internet. Ou seja, se tu projetas os 18 para vinculares ao tempo das redes, isso tem um impacto grande. Mas eu quero fazer o pulo do gato disso para as transformações que tu me perguntaste, né? Em qual contexto mais importante de como eu vou construir o aumento do meu percentual de pesquisa qual circunstância que eu posso ser eleita presidente da República? Porque é óbvio, né? Eu sou alguém que tem 20 anos de militância, 15 anos de mandato. Eu não acho que alguém se elege presidente da República em qualquer circunstância, né? Eu e qualquer pessoa que está me assistindo em casa me acharia um mentiroso ou uma mentirosa se eu dissesse isso. Em qual contexto eu me elegerei? Eu me elegerei se a população brasileira se revoltar, se rebelar contra esse conjunto de injustiças. E se isso acontecer, Boechat, se nós conseguirmos, durante o processo eleitoral, fazer alguns debates que já acontecem no povo, né? Que não dá mais para ser assim, tu perguntaste, né? Como levantar essa indignação que levam a 50%, ontem as eleições mostraram, brancos, nulos e pessoas que não foram votar. Se a gente fizer essas pessoas entenderem, compreenderem que essa indignação tem que ser uma indignação com uma cara mais elevada, que a negação não resultará na transformação, mas o envolvimento na política pode resultar, eu terei com quem governar. Se isso acontecer, eu terei com quem governar e terei com quem construir reformas profundas na sociedade brasileira. Tu citaste alguns dados que são estarrecedores da insegurança urbana brasileira, mas que são dados que refletem uma violência de morte, uma realidade de morte, de genocídio da juventude negra, por exemplo. Será que nós não temos que ter força política para fazer o debate sobre uma nova política de drogas no Brasil? Será que é possível pensar numa política de segurança pública que não passe pela alteração do que nós, enquanto brasileiros, queremos enfrentar? Eu quero ser a presidente que enfrenta homicídios e crimes sexuais.
e que deixa de prender jovens com 40 gramas de maconha, porque nós precisamos nos proteger dos jovens com 40 gramas de maconha ou nós precisamos ter polícias com capacidade de investigar para prender homicidas e criminosos sexuais? Existe como, sem força política, fazer esse debate? Né? Existe como, sem força política, alterar a estrutura tributária do nosso país? Na minha interpretação, não. Então, o governo que eu posso fazer é um governo que necessariamente precisa ser fruto de uma realidade, de uma tomada de consciência e de aproveitamento, no sentido político, dessa energia das pessoas que se desgastam, que não acreditam mais, no aproveitamento para algo positivo para o nosso país. Isso não está posto desde 2013 e ninguém se mostrou capaz de... Sim e não, eu acho que sim e não, né? Acho que em 2013 a população deu muitos sinais, acho que as interpretações sobre eles foram difusas, algumas equivocadas. Vejam ali, a angústia geral das mobilizações iniciais eram por infraestrutura urbana, que é um tema que aflige os brasileiros e brasileiras. Qual o país do mundo mesmo que tem grandes cidades com tão baixíssima infraestrutura como são as cidades brasileiras? Né? Então, acho que a indignação era muito relacionada a isso, à qualidade e ao volume de serviços prestados à população. Né? Uma indignação justa. As respostas dadas foram as adequadas? Para mim, não. Né? A resposta dada, para mim, aquele processo levou ao impeachment sem crime de responsabilidade, ou seja, fragilizou. O que a gente vê disso? Um governo sem legitimidade e sem autoridade. O que um governo sem legitimidade e sem autoridade faz? Que as pessoas pensem que as soluções podem ser autoritárias. Por quê? Porque percebem ali que falta autoridade, não é? Tem autoridade para negociar com o Congresso, com o grevista? Não tem. Tem legitimidade para isso? Não tem. Então as pessoas pensam, opa, falta quem mande aqui, então vamos chamar quem manda? Aí tem as pessoas que flertam com a ideia de intervenção militar. Sim, vamos chamar quem manda, um presidente eleito. Né? Um presidente eleito a partir da indignação popular. Né? Um presidente eleito a partir da ideia de que é possível transformar e fazer desse país um grande país. Qual polo sair? O quê? Saia ele de qual polo sair? Da direita ou da esquerda? Não, eu quero dizer, existe essa transformação. Eu falei lá no início, quais eram as bandeiras dessas pessoas? Mais políticas sociais. De qual bandeira sair se resolve isso? Com gente que defende a PEC do teto dos gastos? Você pode ter um presidente eleito. Mas eu fiz um raciocínio. Em 2013, a demanda era o quê? Mais serviços, mais saúde, mais educação, mais infraestrutura urbana. Existe como um presidente que defende a manutenção da emenda constitucional 95 garantir isso aqui? Não existe. Pré-candidata, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Silene Pereira, eu sou editora aqui da revista. Pegando carona um pouco no que a senhora estava dizendo sobre a indignação popular, a gente observou isso no Brasil há 2 semanas com a greve dos caminhoneiros. Houve uma mobilização, 87% da população apoiou o movimento. E, no entanto, houve um pedido geral por intervenção militar, enfim, por soluções rápidas e autoritárias. A minha pergunta é, em que medida a esquerda não erra ao não conseguir criar um discurso único e que, de fato, chegue à população para tentar combater a ascensão da direita que a gente vê no país hoje? Uma pergunta ótima essa tua. Ela é cheia de complexidades, né? Porque como eu disse, eu acho que o tema da intervenção militar, ele decorre da ausência de legitimidade e autoridade do governo Temer também, né? Por quê? Porque diante de um quadro de insegurança, não é só insegurança física, né, de violência, insegurança geral. Se a gente fala em 25 milhões de pessoas que estão ou desempregadas ou subocupadas, a gente está falando de 25 milhões de pessoas todos os dias acordam inseguras de como vão botar a comida na mesa dos filhos, ou de como vão pagar a conta X, a conta Y. Então, tu vives essa situação individualmente. Tu vê um governo sem autoridade, sem legitimidade para negociar uma greve, tu quer alguma autoridade. Então, eu acho que decorre de um sentimento legítimo. O sentimento é legítimo, né? A ideia de que não tem um comando legitimado pela população. Eu espero, né, que o discurso de que o governo tem que ser legitimado pelas urnas numa eleição absolutamente livre e limpa não seja um discurso que una apenas o setor progressista da sociedade, ou desenvolvimentista, ou o que tu chamas de esquerda. Eu espero que
ainda tenho cada vez mais remota a expectativa de que o conjunto das forças políticas que são signatárias da Constituição de 88, né, como é o meu partido, que nós estejamos juntos defendendo uma eleição limpa e livre. Essa é uma parte da resposta. Eu não posso imaginar, embora cada vez mais seja uma verdade, que a bandeira da democracia seja uma bandeira só do meu campo político, né? Eu espero que os democratas, todos eles, se remexam um pouco e pensem na importância disso, porque o oportunismo eleitoral dos setores de direita do Brasil fizeram com que eles flertassem com soluções autoritárias. É como se os liberais brasileiros tivessem sido mordidos, abduzidos por uma espécie de mosquinha do fascismo. Agora não serve isso porque é mais fácil da gente ganhar. Se não serve isso porque é mais fácil da gente ganhar, vamos buscar esse atalho. Não, isso não pode ser um atalho, né? Isso já custou um preço grande para o nosso país durante mais de 20 anos, que foi o período da ditadura militar. Segundo, com relação à esquerda, acho que nós precisamos, evidentemente, pensar nas formas de conversar e de fazer com que as pessoas entendam o que está em discussão mesmo nesse processo eleitoral. É uma eleição muito complexa, não né? Não está faltando uma autocrítica da esquerda? Eu só posso falar pelo meu partido, né? No meu partido, não. A gente debate de forma autocrítica e crítica de forma permanente. Né? Acho que a minha candidatura já é a expressão disso, os nossos posicionamentos, as reflexões que a gente faz, positivas e de limites dos governos que nós compusemos no último período, né? Acho que já é uma manifestação disso. Mas acho que a tua pergunta ela é central, isso passa por várias questões, né? Passa pela forma como nós nos comunicamos, né? Do ponto de vista de forma mesmo, de plataformas inclusive, né? Passa pela dificuldade que alguns setores têm de compreender isso, de compreender que nós precisamos conversar com as pessoas e não dividi-las estaticamente em dois blocos monolíticos, né? Os que apoiaram o golpe e os que foram contra o golpe. Eu quero discutir com o povo brasileiro inteiro, porque muita gente do povo se equivocou e defendeu o impeachment sem crime de responsabilidade. Eu vou abrir mão deles? Não, nós precisamos voltar a governar o Brasil. A gente não está discutindo qual é o partido que está mais certo ou que está mais errado. A gente está discutindo que nós temos 25 milhões de desempregados. Como é que a gente deixa de tê-los? São 40 mil jovens mortos, como é que a gente deixa de tê-los? Ontem eu li um dado estarrecedor, 5 mil idosos morrem de subnutrição por ano no Brasil. Não, se alguém não se sente, se não é um dado avassalador assim, das nossas estruturas emocionais, o que será? Então, sim, tem que fazer autocrítica, tem que pensar em como comunicar, mas tem que trocar o pneu desse carro com o carro andando. Né? Quer dizer, precisa fazer isso enquanto se disputa a eleição e enquanto, na minha interpretação, se impede esse projeto do Temer e dos seus candidatos satélites, né? Ou reencarnados, porque ele é um projeto morto, mas está reencarnando, a alma está por aí penada, buscando onde reencarnar, né? Enquanto buscamos impedir que eles sigam governando e destruindo o Brasil. Candidata. Oi. Boa tarde, eu sou Ralph, eu sou redator-chefe da Isto é Dinheiro. Queria falar um pouco de economia com a senhora. Muitos candidatos de centro-direita, têm uma interlocução com o mercado financeiro e com empresários. Por outro lado, tem uma certa dificuldade de falar com movimentos sociais. A senhora tem uma interlocução maior com movimentos sociais. Eu queria saber qual a proposta do seu partido, da sua candidatura, para esse setor, para o mercado financeiro e para o empresariado. O que a senhora pretende conversar com ele? O que a senhora pretende propor para esses setores? São dois, né? E são diferentes e na minha, né, no projeto ou na visão de desenvolvimento que eu tenho do Brasil, uma etapa ou um diálogo estrutural é o diálogo com o setor produtivo. Não existe como a gente refletir sobre distribuição de riqueza, que é o que eu defendo, né? Sem gerar essa riqueza. Quem gera riqueza? Quem produz. Então, são dois setores diferentes. A política, os juros, por exemplo, o juros praticado no Brasil, o juros real praticado no Brasil, ele depreda a nossa indústria, o nosso setor produtivo e faz com que quem investe na produção cada vez mais, e é uma frase errada, mas ela é a correta do ponto de vista político, invista menos. Por quê? Porque vale mais a pena, no Brasil de hoje, com esses juros inexistentes no mundo, investir na especulação. Então, a sua pergunta concreta foi qual é a política? É diálogo, né? É um diálogo a partir da ideia de que o Brasil precisa retomar sua capacidade industrial. É o diálogo a partir da ideia de que nós não seremos uma grande nação se nós não tivermos indústria. É o diálogo a partir da ideia de que para nós termos indústria é preciso tomar a economia do Brasil nas mãos do povo brasileiro e não do sistema bancário. Mas como fazer isso concretamente? Os juros hoje já está em 6,25%. Não real, né? Não isso real, tem, ok. Tem relação, mas são por exemplo... os patamares claro, menores da história. Como reduzir, então, isso os tem juros relação, de uma forma... Isso
Isso tem relação, por exemplo, com a manutenção dos bancos públicos. Por quê? Porque os bancos públicos podem praticar juros mais baixos, aliás, os bancos que o Temer quer privatizar, e não por acaso, e a partir disso estabelecer competição no mercado. Então a senhora pretende usar os bancos públicos para baixar os juros? Sim. O que a senhora pensa, então, em relação a privatizações? A senhora é favorável ou contra a privatização da Petrobras? É um discurso que está agora por conta da greve dos caminhoneiros. É sempre bom fazer a pergunta exatamente concreta, como tu fizeste, por qual razão? Porque às vezes existe uma pergunta difusa, né? Privatizações ou não? Para mim, o tema de privatizar ou não é um tema moral. Às vezes é tratado como se fosse a esquerda não pode privatizar nada, a direita privatiza tudo. Para mim, é um tema relacionado ao desenvolvimento do país. Por que eu sou contra a privatização da Petrobras? Porque eu acredito que a Petrobras tem um papel central no desenvolvimento nacional. Por que eu sou contra a privatização da Eletrobras? Porque eu não consigo imaginar o Brasil recompondo a sua capacidade industrial, entregando o seu setor energético para outros países administrarem, certo? Então, sou contra a privatização da Petrobras, da Eletrobras, porque são empresas estratégicas para um projeto de desenvolvimento do país que eu defendo. E acho que na semana passada nós tivemos a prova de que a ideia de que a Petrobras pode ser uma empresa gerida apenas, né, pelo seu presidente, sem relação com o Estado brasileiro, não tem êxito. Porque na maior parte das vezes, como os especialistas dizem, 85% dos casos é ok. Só que num país como o nosso, que tem o seu sistema modal prioritário, que é quem carrega a infraestrutura brasileira a partir do transporte rodoviário, desconectar isso do projeto de país leva o quê? É só a gasolina que fica cara? É só o diesel que fica caro? Ou fica caro o tomate, fica caro a batata, fica caro o arroz, fica caro tudo? Então, eu defendo a Petrobras pública. Candidato, boa tarde. Tudo Luiz bem? Arthur Nogueira, da Isto é Dinheiro, tudo bom? Candidato, a senhora falou que gosta de falar em temas concretos, então vamos falar de reforma da Previdência. Queria fazer um ping-pong bem rápido, primeiro para entender se a senhora está no grupo de quem olha os números, fica preocupada, principalmente com o envelhecimento que virá da população, ou se a senhora está no grupo de quem olha os números e diz que não tem rombo na Previdência. Essa é a pergunta número 1. Posso te devolver com uma pergunta? Pode. Quais números? Os que o governo apresenta ou que a CPI, por exemplo, da Previdência apresentou? Eles são números diferentes. São os números né? oficiais do governo, a senhora não acredita neles? Olha, eu tenho acesso a 2 números, os do governo e o da CPI, e me mostram números diferentes. Portanto, existe um debate sobre a Previdência, ele tem que ser feito, e o primeiro ponto de partida é nós sabermos exatamente qual a situação. Tá. Então, dado que há uma dúvida sobre os números, a senhora concorda que a população brasileira vai envelhecer e dado que o nosso sistema é que quem trabalha hoje contribui para pagar o aposentado de hoje, no futuro, independentemente dos números, nós teremos um problema. A senhora concorda ou não? Sim, se eu disser que a população brasileira não está envelhecendo, eu não teria olhado os dados do IBGE. Então, a senhora concorda. Isso posto, então no Ok. futuro, aí vai depender do prazo, dependendo dos números, nós teremos um problema. Qual a Nós sua temos vários proposta? problemas que são relacionados a ele, Isso. não é Qual um a sua só. proposta? A idade mínima seria uma proposta ou não? Eu acho que o tema da idade ele tem que ser vinculado ao tema do mundo do trabalho no Brasil, certo? A gente se inspira no padrão, quando a gente debate idade, a gente se inspira no padrão de outros países e que os trabalhadores vivem de forma muito diferente do que os trabalhadores brasileiros. Então, por exemplo, existe como nós vincularmos o debate da idade ao debate da redução de jornada de trabalho? Existe. É um debate que nos interessa. Por quê? Porque os trabalhadores brasileiros estão entre os que mais trabalham no mundo. Então, a gente não está falando em trabalhar mais 2 anos na frente com uma vida digna durante toda a existência. A gente está falando em trabalhar muito, muito mais que um francês. Essa não é a realidade do setor público, não. Nem Eu vou falar carga sobre horária, isso, nem... eu estou falando do... Mas a eu crise concordo. da Previdência está no setor público. Eu vou falar sobre isso também, Boechat. Estou falando do ponto de vista geral. Né? Então, temos como fazer essa discussão? Né? Então, esse é um debate. E existe o outro debate que eu acho que, imagino, eu te interrompi, mas tu estava me interrompendo também, então não é tão grosseiro, né? Só devolver a grosseria, tá aqui, dizer 1 a 1, marcamos então 1 a 1. Que é a ideia de quais os privilégios que devem ser enfrentados, né? Exatamente nessa etapa de construção do nosso programa que nós estamos. Vamos falar em privilégio, última pergunta sobre Previdência da minha parte. Pegar um exemplo bem concreto, que acho que se a gente fizer uma pesquisa, 99,9% da população vai concordar que professor é uma profissão que a gente deveria valorizar. Concordo. De que forma? Melhorando o salário ou dando um privilégio na Previdência? Melhorando a vida, o salário e a vida. Mas inclui Previdência? A gente precisa colocar algumas categorias especiais
ou não, na Algumas, sua opinião? elas, Por várias exemplo, já se aposentar têm. 5 anos mais cedo, que é o caso dos professores. A senhora concorda Depende com de isso? professores da onde, né? Depende se é estado. Tem vários tipos de professores, né? Não é Sim. uma coisa monolítica. Mas como uma regra geral, a senhora concorda professor. que professores deveriam se aposentar? Porque o argumento normalmente é assim, professor ganha mal, portanto deveria se aposentar antes. Faz sentido O argumento isso? não é só esse, não. Não, mas O faz argumento sentido? não é salarial da aposentadoria dos professores, o argumento tem relação com o tempo que eles dedicam da vida deles para a sala de aula, o volume de atribuições que eles têm em sala de aula e o grau de complexidade do trabalho deles. Então a senhora defende que algumas categorias sejam tratadas de forma à Defendo, parte. por isso que eu disse, esse é o atual estágio que nós estamos da montagem da nossa proposta de reforma da Previdência. Perfeito. Tá. Candidato, eu queria voltar ao tema de privatizações, que a senhora citou assim rapidamente. A senhora disse que não é uma questão moral a privatização. Então, posso compreender que a senhora depende das condições para ser favorável ou contra as privatizações. O que a senhora privatizaria caso fosse eleita? Não tenho uma resposta para te dar, né? Mas o que eu quero dizer é que não existe um impedimento moral, não posso debater esse assunto, né? Existe o tema, tu vai olhar a quantidade de investimentos que o Brasil precisa para se desenvolver, não serão só públicos, né? Então a gente precisa ter a mente aberta para fazer discussão sobre isso. O centro é, as privatizações propostas por esse governo são privatizações de entrega de setores estratégicos para o Brasil. Então, o que está colocado em pauta hoje jamais seria privatizado por mim, né? Agora, existe, né? Não tenho uma resposta para te dar de uma coisa concreta. Enfim, posso pensar sobre isso para uma segunda encontro nosso. Deputada, seu partido, ele foi criado há muito tempo, e pelo que eu conheço do PCdoB, desde o João Amazonas. Conhece bem já, então. O partido, ele tem assim, uma orientação albanesa, né? A formação dele é nessa base. Quer dizer, eu queria saber o seguinte, aonde o comunismo deu certo até hoje? Porque na Albânia não deu, em Cuba não deu, e em Venezuela, que tentou pegar algum modelo, também não deu. Aonde o comunismo, quer dizer, nem na China, que é comunista, que hoje também se tornou capitalista, né? É capitalista hoje, pelo menos a prática comercial, aonde o comunismo deu certo? E que a senhora quer implantar o comunismo aqui? Germano, eu podia cometer, não sei se é indelicado ou não, né? Mas não, eu pode, ia perguntar ser em que ano indelicado. tu nasceste, porque como eu nasci em 81, eu nasci antes. Acho que foi antes, né? Falar da Albânia é falar de um tempo do passado. É basicamente como eu te provocar falando dos Estados Unidos, como falando sobre a guerra do Vietnã. Sim. Ou, por exemplo, sobre uma bomba atômica. Mas né? tem uma grande influência até hoje no partido. Mas tem uma influência no partido, né? Assim, ele é um partido centenário, né? Então, ele é um partido que o mundo vai acontecendo e as coisas vão acontecendo e ele passou por diversos momentos da história do mundo. Então, assim, sem querer ser indelicada, mas esse é um debate absolutamente antigo e superado. Acho que, basicamente, assim, quando eu saí do ensino fundamental, ele já estava superado, o debate Albânia ou não Albânia. Ponto 2, né? Tirando a parte da brincadeira tudo bem, contigo. Não me afeta. Eu não defendo o modelo de nenhum país para o Brasil. Eu defendo que o Brasil construa o seu projeto de desenvolvimento único. Por quê? Porque nós somos um país único, nós somos um povo único. Vai copiar? Tem gente que defende copiar os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um caminho que é o seu. Tem gente que defende copiar a França. Tem mas gente nós vamos que taxar defende... a grande fortuna, vamos taxar, Sim. Vamos fazer a reforma urbana. Vamos. Seria por aí que o comunismo seria implantado? Então, a minha ideia é a ideia de que o Brasil precisa se desenvolver. Né? Qual o parâmetro de desenvolvimento? O mundo tem diversas experiências, só que cada uma delas reflete a história daquele povo. Então, os noruegueses, tem a história do povo norueguês, a forma como eles construíram o seu Estado, a forma como tem referência, tem, por exemplo, a forma como eles criaram o seu fundo de investimento de petróleo, uma referência? Dá para ser copiada? Não. Né? Os chineses hoje são o país que mais cresce no mundo, que enfrentam a crise com determinado êxito. É um modelo? Não, são referências para a gente olhar. O Brasil precisa se desenvolver com o seu caminho próprio. Ter modelo, e por isso que eu fiz a ironia com a Albânia, é algo que ficou preso no passado, pelo menos para nós do PCdoB. Parece que a direita ainda continua tendo os seus. A senhora tem algum modelo? Que modelo a senhora se inspira? E, principalmente, o que é ser comunista no século XXI? Ser comunista no século XXI é acreditar na justiça social. Né? Acho que essa é a principal, essa foi a razão que fez há 20 anos eu me filiar ao PCdoB e é a razão que faz eu seguir militando e dedicando a minha vida à construção de um Brasil justo. Né? A ideia de que o Brasil precisa ser justo e pode ser justo. 2, ser comunista hoje sempre para nós do PCdoB, ser comunista no Brasil. Né? Nós não somos só o Partido Comunista, nós somos o Partido Comunista do Brasil. E, portanto, significa pensar qual o caminho brasileiro para a construção
dessa justiça social. Qual eu acho que é a base disso, ou qual é digamos, o momento que nós vivemos, ou a etapa que nós vivemos desse desenvolvimento. Nós não temos um pacto mínimo, a ideia mínima de qual será o caminho que o Brasil percorrerá, gente. Nós não temos a mínima unidade nacional em torno disso. Nós temos? Então, a senhora vai taxar a grande fortuna, vai fazer uma reforma urbana... Mas isso, taxar grandes fortunas, outros países fazem, né? Sim, mas eu estou falando no aspecto da mensagem comunista. Vamos ter reforma urbana, quer dizer, vamos ter expropriação... O que nós vamos ter para implantar essa tese comunista? Nós vamos ter reforma tributária, mas isso, tu pode dizer que o padrão... Vamos tirar dos ricos para dar para os pobres, é isso? É uma boa figura de linguagem, mas não é exatamente isso. Nós vamos parar de tirar dos pobres e de entregar para os ricos. Porque o Brasil hoje é um país que tem a sua estrutura tributária baseada na cobrança de impostos de pobres, que pagam imposto no consumo e não tributa renda de forma adequada, não tributa heranças, né? É o país da piada pronta, que quer debater meritocracia, mas não taxa herança como taxam os países desenvolvidos capitalistas. Esses tributos que tu está citando não são referências comunistas, são referências de nações desenvolvidas com seus caminhos próprios no capitalismo. Candidata, você estava falando do Partido Comunista do Brasil, então tem aqui uma pergunta do Ederson Oliveira, que é: o que você fará caso eleita pela segurança, saúde e educação no país? Quais os planos do Partido Comunista do Brasil nesses quesitos? São vários? São vários, então eu quero começar falando sobre segurança. Primeiro, né, eu acho que um dos maiores limites dos governos Lula e Dilma foi a forma como o tema de segurança pública foi tratado, porque acho que foi tratado, não é assim uma máxima absoluta, né? Tem ali momentos diferentes, algumas elaborações diferentes, mas o resultante final é que foi tratado de forma burocrática, ou seja, a Constituição prevê que isso é responsabilidade dos governadores, porque é responsabilidade dos governadores o debate sobre polícia militar e civil, e a gente não tem nada a ver com isso. Eu pretendo ser uma presidente que entende que a reforma da segurança pública precisa ser feita, e precisa ser feita a partir do nosso olhar, do olhar de quem defende os mais pobres. O que isso significa na prática? Primeiro, nós precisamos saber quem ou quais crimes nós queremos combater no Brasil. Volto a essa discussão, né? O Brasil, eu defendo, precisa ser um país que foque as suas atenções no controle de armas, no combate aos homicídios e aos crimes sexuais. Isso significa necessariamente, se a gente foca nisso, significa necessariamente que a gente tem que pensar em como ter polícias que consigam investigar. As polícias brasileiras têm capacidade investigativa hoje? Os números do estado do Pará, por exemplo, mostram que 3% apenas dos casos dos homicídios dos crimes sexuais foram elucidados. Então, isso é tarefa do governo federal. Academia de polícia, investimento em inteligência, né? Às vezes a gente fala em inteligência. Na estruturação, o Brasil não tem banco de DNA. Está previsto que tenha. Não tem. Estou falando ideias mínimas. É possível fazer isso sem fazer o debate, que é constitucional, sobre o ciclo das polícias? As polícias brasileiras, os mais numerosos, que são os policiais militares, não são autorizados, para usar um termo comum, a investigarem. É possível resolver os principais crimes sem eles investigarem? Então, esse é um conjunto de questões. Segundo conjunto de questões, e por isso que eu disse que queria o olhar disso a partir da perspectiva da esquerda. Nós temos uma polícia hoje que tem relação, ou que tem uma boa relação com o povo que trabalha no Brasil? Na minha interpretação, não. O povo trabalhador, em muitas situações, tem medo da polícia. É certo. Os policiais são trabalhadores. Alguém conhece algum rico que quer ser policial? Não conheço. Do outro lado, tem mulheres, tem jovens, que também são os mais empobrecidos do Brasil. Então, eu defendo que a gente tenha mecanismos para transformar a nossa polícia. A minha vida, como eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, atuo na Comissão de Direitos Humanos, é qual? É trabalhar com os excessos da polícia, né? Quando a polícia comete violência, o que está fora da curva é o que chega em nós. Quando a polícia mata quem não tinha envolvimento em crime, ok. A vida inteira, a esquerda segurou o cartaz. Nós queremos menos violência policial, correto? Claro. Nós queremos que autos de resistência em São Paulo, por exemplo. Agora, quem é presidente ou quem quer ser presidente não pode ficar segurando o cartaz. Então, precisa pensar em como muda a polícia. Como faz a polícia ser uma polícia que dialogue com o povo. Eu defendo que a gente crie inspetorias e ouvidorias policiais para combater e para ter mecanismos de punição dos maus policiais e polícias legitimadas. E, por fim, eu coloco por último, porque acho que às vezes a gente vende a ilusão que o tema da legalização e da tributação das drogas resolveria o problema da violência do Brasil. Não resolveria, porque eu repito, né, a gente não tem polícias com capacidade investigativa para homicídios e crimes sexuais, mas a gente precisa pensar que nós temos hoje, dos 726 mil presos do Brasil,
que é o encarceramento em massa da população, a maior parte são jovens que são pegos com baixíssima quantidade de drogas e que se organizam em facções a partir da entrada do presídio. Ou seja, sem enfrentar esse tema, na minha opinião, nós também não resolveremos o problema da segurança pública. O Boechat não quer mais me interromper porque eu falei do 1 a 1? Não, Vai. não. Vamos para o 2 a 1, Boechat. Quero perder esse jogo, sem problema. Só duas questões rápidas antes de uma pergunta. Primeira, esses temas da violência, candidata, são temas que transitam do ajuste de conduta policial e tudo mais, transitam no campo dos estados, do poder estadual. O ciclo das polícias, não. E na parte também do aspecto de legislação punitiva, ou que seja, também pelo Congresso. Quer dizer, o que depende do Executivo nesse campo? A mensagem, talvez, a iniciativa? Depende da elaboração de uma reforma da segurança. O Executivo... Nada do Executivo sim, como proposta ao acho que Congresso. O Brasil precisa fazer um debate de acordo com o tamanho que esse problema tem para o não desenvolvimento do país, gente. Os trabalhadores brasileiros todos os dias saem de casa pulando corpos de filhos de outros trabalhadores, né? A vida real é essa. Então, existe como desenvolver o Brasil sem paz? Na minha opinião, não existe. Por isso que a reforma da segurança pública tem que ser uma prioridade. Eu queria colocar aqui um ouriço novo no cardápio, que é o seguinte. Há poucos dias saiu um relatório da CIA implicando diretamente no extermínio de opositores políticos, os últimos 3 presidentes militares, o João Figueiredo, o Geisel e o Bom, Médici dispensa apresentações, não está certo. Uma questão que resiste a essa discussão são as investigações relacionadas ao paradeiro de militantes que enfrentaram, combateram a ditadura e desapareceram. As investigações estão encerradas, o Supremo já se recusou a reabrir essas investigações, há uma discussão na sociedade, ou em parte dela, em relação a isso. O PCdoB foi um partido atingido na sua militância por essas ações repressivas. Qual é a sua posição chegando à presidência da República, lembrando que os últimos presidentes do campo da esquerda preferiram colocar esse assunto também para escanteio? A senhora vai determinar a reabertura de algum tipo de investigação? Vai procurar tentar achar seus companheiros desaparecidos? Qual é a posição da presidente Manuela Dávila diante desse assunto? Nós nunca deixamos de procurar os nossos companheiros desaparecidos, né? Eu até fiquei, assim, surpresa com a dimensão do espanto das pessoas com a tomada de conhecimento desses documentos da CIA, porque, óbvio, do ponto de vista histórico, é importante a existência desses documentos, eles conferem veracidade formal ao que nós sempre falamos, né? Eu sou de um partido que a palavra de ordem central da sua juventude é tarda, 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 mas não falha. Aqui está presente a juventude do Araguaia, porque nós sempre tivemos conhecimento daquela operação militar. Aliás, a segunda maior do Exército Brasileiro, só perde para a Guerra do Paraguai, a Operação do Araguaia. Então, nós sempre buscamos os nossos corpos, né, no sentido de fazer justiça às mortes deles e também do paradeiro físico dos corpos. Para nós, a lei da anistia, ela não anistia determinados crimes. A senhora tomará que iniciativa como presidente nesse sentido? Só pegando uma carona, Fernando Henrique, quando presidente, renovou o sigilo dos chamados decretos secretos da ditadura, que embasava esse tipo de comportamento por parte dos governos militares. O Lula nada fez a esse respeito. Eu acho que esse é um debate... mexeria nisso? Eu não tenho a resposta pronta, né? Eu imagino que sim, mas o que nos interessa aqui é pensar, existem crimes que prescrevem? Na nossa interpretação, não. Tanto que as comissões, a Comissão da Verdade, que foi criada, aliás, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos naquela ocasião, prevê a apuração de determinados crimes, né? Vários crimes foram esclarecidos e pessoas indenizadas, inclusive, pelo Estado durante aquele período. Então, na minha interpretação, faz parte de um debate político que o Brasil precisa construir, né? Sobre como virar a página. E virar a página... Não, tu acha, Boechat? O debate já aconteceu e houve uma decisão de Estado ou de conveniência palaciana que colocou essa discussão. Tu vê como ele não aconteceu? A maior prova que ele não aconteceu é o tamanho do espanto da imprensa com os detalhes dos documentos. Eu ouvi semana retrasada de um jornalista que o tema do Araguaia era um tema novo.
Né? Eu até escrevi uma carta para ele e falei, não é novo para quem? Né? Nós fizemos caravana para o Araguaia, nós fizemos comissão da verdade naquela região. Desculpe insistir, por não ser novo, é que eu estou insistindo na pergunta. Uma vez eleita, que ato concreto a senhora tomaria no sentido de mudar esse jogo, a forma como ele parou? Abrir os papéis, mandar o comandante do Exército? Sobre os documentos secretos da ditadura, acho que é um debate para ser feito. Porque no Brasil, e talvez o apelo de determinados setores, aliás, silenciado, inclusive por setores das próprias Forças Armadas, pelo general Vilas Boas na semana passada, o apelo por intervenção militar, mostra a necessidade de nós debatermos sobre o que foi a ditadura militar porque lá no nosso no Araguaia, país, no nosso povo. Porque no Araguaia até hoje ainda tem colonos lá que ajudaram os guerrilheiros como Genuíno, né? Como Genuíno. Foi naquela região. Eles ajudaram e estão vivos ainda. Quer dizer, não seria o caso de voltar lá e conversar com essas pessoas agora para que elas falem onde foram enterrados os corpos, que fim deram aos corpos, Gente, onde estão os corpos. Quer dizer, talvez isso demonstre... Uma presidente como a senhora não devia ter uma ação mais efetiva lá? Sim, é que nós temos, o que eu quero dizer é que nós já temos, nós fazemos essas conversas, nós fizemos a Comissão da Verdade lá. Ou os militares talvez não vão gostar. Talvez o que falte seja acompanhamento e conhecimento de todos do que já foi feito, entende? Essa tua sugestão, ela é extraordinária, só que ela já foi feita. A gente, nós e o Estado brasileiro com a Comissão da Verdade fomos lá inúmeras vezes, né? Isso já tem uma interrupção agora no período recente, mas já está sendo feito, entende? Eu gostaria de retomar o que foi perguntado já por um dos nossos internautas, mas ele fez 3 perguntas, então parou na segurança entrou outro sobre tema, saúde e educação. O Brasil tem falhado na educação, isso é patente, quer dizer, nós não estamos evoluindo, independente das orientações dos governos terem até uma ênfase em se preocupar com isso, com o INEM e outras formas de tentar avaliar o ensino no Brasil, fundamental, médio, universitário também. Qual a proposta do seu partido e a sua proposta para melhorar a educação? A educação é super estratégica e a gente está perdendo essa corrida para o mundo e estamos gerando um monte de gente que não quer mais nem estudar e nem trabalhar. Isso é um problema gravíssimo da juventude brasileira não é só hoje. Não quer, né? Não pode também, né? O não pode é um determinante da crise econômica do Brasil, a evasão dos adolescentes, sobretudo do ensino médio. Essa tua pergunta ela tem diversas respostas, né? A primeira delas é: qual é a centralidade do governo federal? Eu sou contra medidas que são propostas por outras candidaturas de federalização de níveis de ensino que não são de responsabilidade da União. Acho que isso, a primeira resposta que dei é comer pelas beiradas. Ou seja, não está bom o ensino médio, os estados não têm como federaliza. Agora tem até gente que defende federalização de ensino fundamental. Eu sou contra. Eu acho que a União precisa garantir a recomposição de capacidade de investimento dos estados e dos municípios. O tema é esse, o tema é pacto federativo. É isso que tem impacto no ensino médio e no ensino fundamental. Senão, a gente não debate o miolo da questão, os estados não podem pagar e continua concentrando recursos em Brasília. Então, primeiro isso. Quando eu falo em recompor capacidade de investimento do Estado, né, está incluído estados e municípios. Então, eu sou contra essas propostas. Qual eu acho que deve ser o centro? Então, vamos lá, com dinheiro para municípios e estados investirem, ok? Qual eu acho que é o centro da preocupação da União em ensino fundamental e médio? O número de horas que as crianças ficam na escola. Hoje, o centro, de forma improvisada, é o que as crianças vão aprender. O que faz o governo federal do Temer? Começa a tirar disciplinas das crianças mais pobres, né? Porque o meu enteado, por exemplo, que estuda numa escola de classe média no Rio Grande do Sul, ele tem aula de História da Arte, ele tem aula de Robótica, e isso não tira a aula de matemática e de português dele. E certamente o preparará mais para o mundo. Então, o tema é: quantas horas as nossas crianças e os nossos adolescentes ficam e em quais atividades? Porque também ficar mais horas em um monte de atividade chata. Eu fui estudante já há muito tempo, já não gostava de ficar na sala de aula, eu já sou uma senhora, né? Então, imagina quem tem 13 anos agora, né? Sentando na mesma sala de aula que eu sentei e tendo nascido aprendendo a usar isso, né? Então, precisa pensar quantas horas e em quais atividades. O Centro de Ensino Fundamental e Médio. De outro lado, a gente tem um debate que eu creio que a União precisa fazer com os municípios, que é a ampliação da oferta de vagas na rede de ensino de educação infantil e creches. Por quê? Primeiro, porque é direito das crianças, e é um direito que tem impacto na evasão escolar mais adiante. A criança que entra, já é provado, menos estimulada cognitivamente, ela tem mais chance de evadir, porque ela já entra na primeira série, no primeiro ano do ensino fundamental, sabendo menos que o coleguinha.
Que estímulo ela tem para seguir adiante? Então, primeiro, porque é um direito dela ser estimulado de forma adequada. Segundo, porque a inexistência de creches e de escolas de educação infantil tem um impacto avassalador na vida das mulheres. Eu nunca vi um homem largar o trabalho, nunca vi. Me apresentem que eu vou adorar citá-lo como exceção que confirma a regra. Nunca vi um homem que largou o emprego porque não tinha vaga para criança na creche. Eu repito, no primeiro ano, as mulheres que têm filhos, as mulheres, 50% delas não conseguem voltar ao trabalho. Estou falando dados com CLT, que tem a estabilidade prevista. Não estou falando de dados novos da reforma trabalhista, nem os possuo. Então, o tema da educação infantil, para mim, deve ser prioritário. Talvez quando a gente olhar para ele e olhar as experiências dos outros países, que a gente cita muito, Coreia do Sul, Estados Unidos, né, Inglaterra, a gente vai ver que essas crianças começam a aprender antes. Né? E não começam a aprender português e matemática obsessivamente, começam a ser estimuladas da forma adequada até o 3º ano de vida. Isso eu estou falando com a propriedade de quem quer que as crianças tenham o que a minha filha tem, certo? Eu só sei tanto sobre isso porque eu estudei muito para fazer da minha filha a melhor pessoa que ela pode ser. Ela tem 2 anos e 9 meses. Eu quero que os filhos dos pobres ou das pessoas mais pobres que eu possam ter exatamente a mesma coisa que eu ofertei à minha filha. E é simples, não precisa ser rico para isso. Né? A escola não é um lugar multimilionário, ela precisa ser um lugar que estimule. De outro lado, existe um outro conjunto de investimentos que o governo federal faz, que são os investimentos em ensino superior, que tem muita relação com a ideia de que onde nós desenvolvemos ciência básica no Brasil. Né? Existe como ter um caminho próprio de desenvolvimento, existe como ter retomada da indústria brasileira sem produção de ciência básica? Não. Né? Então, os investimentos em ensino superior têm relação com isso. Eu acho que nós precisamos aprofundar o conhecimento que nós produzimos, ou seja, a ciência básica que nós produzimos nas nossas universidades com o nosso setor produtivo, né? Para garantir que o Brasil aproveite aquilo que produz. Falando em ensino universitário... Desculpa, Camila. Falando em ensino universitário, eu queria saber a sua posição sobre as cotas. A senhora acha que elas devem ter um prazo para ser encerradas? Eu sou uma pessoa muito realizada, né? Porque eu consegui lutar por determinadas coisas no movimento estudantil e depois, como parlamentar, ajudar a torná-las realidade. É difícil, porque normalmente as pessoas levam muito tempo para sair de um lugar e entrar para o outro. Como eu saí muito cedo me elegi muito cedo, na verdade, eu fui alguém que lutou por cotas e que ajudou a aprovar as legislações locais e os conselhos universitários que garantiram a aplicação delas. Portanto, eu defendo as cotas. Defendo que elas tenham prazo de validade. Agora, eu acho que a gente vai poder debater o prazo de validade delas mais adiante, porque a vida real nos mostra que ainda está muito longe de nós termos justiça, né, no acesso ao ensino superior. Então, sim, elas têm que ter um prazo de validade. Qual será? Acho que mais adiante a gente vai conseguir ver. Eu queria fazer mais uma pergunta, ainda para terminar os 3 pilares ali. Eu queria que a senhora falasse das suas propostas para a saúde, que também é um problema histórico do país. Então, eu até ri, porque eu ia tentar começar na terceira. Como é o nome dele que mandou a pergunta? O Ederson Oliveira. Ederson, até vou te falar para tu entrar no meu Facebook, que eu fico lá gravando 10, 15 minutos, proposta por proposta, só para vocês verem. Então, tu entra lá depois, tem o de reforma da segurança, tem o de reforma tributária e vai ter essa semana de reforma da saúde, né? Ou as ideias centrais para a saúde. Vê bem, acho que nós temos um dos temas, que é o tema do financiamento do Sistema Único. Bom, primeira preliminar, antes disso, né? Eu estou falando com a cabeça de quem não está falando que o primeiro eixo é a manutenção do Sistema Único de Saúde, né? Porque nós vivemos hoje um governo que ameaça de todas as formas o SUS. Né? Nós precisamos compreender o que é esse caso único no mundo da ideia da construção de um sistema universal de saúde. Né? E o desafio que isso nos coloca, e concretamente, porque a gente também tem uma ansiedade de quem vê a realidade ruim e quer correr, concretamente o que significa o avanço do acesso do povo empobrecido à saúde antes e depois do SUS. Né? Antes do SUS, ter um problema de saúde era um problema individual, porque não existia previsão de tratamento, de atendimento das pessoas, sobretudo das que estavam desempregadas, porque era vinculado ao sistema de trabalho. Né? O SUS garante que as pessoas tenham acesso, ponto 1. 2, existem debates que nós temos que fazer. Um debate é o debate sobre o financiamento, né? O tamanho do financiamento do SUS e os mecanismos ou as formas que nós temos de garantir o melhor investimento de recursos a partir, inclusive, da economia que pode ser feita a partir de incrementos tecnológicos de gestão. Né? De uniformização de procedimentos, de unidade de consultas, enfim, um monte de... Nesse aspecto,
acha que o mercado privado, as instituições privadas, podem contribuir em certa maneira? Acho que elas são fazendo... complementares, né? Elas são complementares e o que nós vivemos no último período comprova isso. Mas eles não são substitutos, né? O Sistema Único de Saúde, ele serve, em primeiro lugar, a todos os brasileiros e brasileiras. Deus queira que ninguém que tenha acesso a um plano de saúde precise fazer um transplante, se precisar, utilizará o SUS. Né? Deus queira que ninguém precise fazer outro conjunto de tratamentos, como é o caso de HIV/AIDS, que também é ofertado pelo Sistema Único de Saúde. Então, o SUS serve a todos os brasileiros. Os planos privados cumprem um papel complementar, óbvio. Precisam ser regulados pelo Estado. Eu pergunto do ponto de vista, por exemplo, do fornecimento de tecnologia, de recursos que existem já em instituições privadas e que poderiam ser ofertadas por meio de convênios ou acordos com o setor público. É isso que eu pergunto à senhora. Eu acho que se a senhora é a favor desse tipo de parceria. Vê bem, nós tivemos, por exemplo, um exemplo exitoso no meu estado, que foi a construção de um hospital, a partir da iniciativa privada, numa espécie de ProUni da saúde, certo? Não vou ficar... É um modelo gerido, né, conduzido pelo Ministério da Saúde. Então, é um modelo? Pode ser um modelo. Né? Agora, a substituição do Sistema Único de Saúde pelos planos de saúde populares privados, eu sou contrária. Entende? Tu fizeste a pergunta para mim e ficou dúbia. Então, não acho que a iniciativa privada pode ocupar o espaço do SUS, defendo o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e o debate sobre o aumento do financiamento dele, né? E, de outro lado, não há nenhum problema que soluções inovadoras como essa desse hospital construído no bairro periférico da minha cidade, que é Porto Alegre, possa ser feito numa espécie de ProUni da saúde. Candidata, rapidamente, a senhora defende um Estado mais forte, um sistema único de saúde, uma educação de qualidade para todas as pessoas, mas o Estado hoje vive uma crise fiscal muito séria. Se tudo der certo, a previsão do déficit é de 159 bilhões de reais, é um déficit gigantesco. Como a senhora pretende ter recursos para implementar essas medidas? Eu estou rindo, Ralf, que a frase, se tudo der certo, é a frase do brasileiro, né? Que a gente, primeiro, né? Eu falei lá atrás, eu acredito que a gente tem que recompor a capacidade do Estado. Para mim, o eixo central disso é a reforma tributária. O Germano falou, é tirar dos ricos e dar aos pobres? Não, é cobrar dos ricos, né? É combater a sonegação. Né? É tributar lucros e dividendos, né? É tributar grandes fortunas, é tributar heranças e permitir, por exemplo, que os estados, porque heranças é um imposto afeito aos estados, né? Que compõem a sua capacidade de investimento. Então, eu não penso em governar o Brasil nesse estado de coisas. Né? Eu penso em implementar medidas que a curto prazo possam incrementar a arrecadação do Estado. Existe um outro debate, né, que tem relação com isso. A gente recompõe a partir da reforma tributária, mas existe também um debate sobre a capacidade ou a capacidade de arrecadação do governo a partir da inatividade econômica, quer dizer, é um governo que aprofunda a crise cotidianamente. Quando a gente debateu, ou quando debateram a emenda constitucional 95, o centro era o ajuste, certo? Mas a emenda constitucional 95, ela é anti-ajuste, porque ela é anti-desenvolvimento da atividade econômica. Portanto, se tu impedes o governo, né, ou o Estado de investir em saúde, em educação, em segurança, tu impedes também que o governo arrecade mais a partir disso, gere empregos. Né? Então, é preciso, na minha interpretação, pensar sobre um outro olhar. Mas a senhora acha que tributar dividendos, tributar herança, isso seriam recursos suficientes? Combater sonegação, sim. Tá. E outra questão, a senhora acha que a carga tributária brasileira é alta hoje? Depende para quem. E para quê? Para quem? Para o povo é altíssima. Para 99% ela é exagerada. Eu defendo que a gente tribute menos o povo. Né? E que tribute mais quem não é tributado. Eu acho a coisa mais irônica do mundo quando eu vejo um carrão, um Jaguar, com um adesivo chega de impostos. Né? Quem tem que botar chega de impostos é o cara que entra no ônibus todo dia, né? E que não põe esse adesivo porque não percebe a quantidade de tributos que paga. Então, sim, né? A carga tributária ela é altíssima para o povo brasileiro e pequeníssima para a elite do nosso país. Candidata, tenho ainda várias outras perguntas. perguntas. Eu estou aflita, sabe que eu fico olhando aqui para ver se às vezes eu consigo olhar nas minhas redes alguma pergunta. Fico aflita de não estar eu acompanhando as redes junto. São várias as perguntas, eu estou tentando selecionar alguma outra coisa, mas a gente vê que a preocupação da população é de fato aquilo que afeta o dia a dia. Uma das principais preocupações da população atualmente é com a questão da corrupção.
Leonídia Peixoto perguntou, quais os seus projetos para combater a corrupção no Brasil? Eu queria pegar uma carona, como é que chama o ouvinte? Leonídia Peixoto. Leonídia. Leonídia. Isso. Leonídia. Eu ia colocar esse assunto da corrupção, candidata, a partir de uma resposta que eu obtive Sabia que da tu ia senhora. fazer isso, sabia, Ponchá? Hein? Se eu fosse boa em adivinhar outras coisas que nem eu sabia que tu ia me fazer essa pergunta, eu estava bem. Claro, eu sou previsível. Não, eu entrei aqui pensando A Leonídia nisso. antecipou o Boechat. Pô, não tira o meu mérito, Boechat. Eu tô me achando... A Leonídia Eu tô me achando assim, com Leonídia capacidade antecipou. instintiva. E tu acha que tu que é Eu previsível? estou aqui como mero representante Da Leonídia. Vamos lá, Boechat. Porque eu me lembro que na última vez que tive o prazer de entrevistá-la, essa questão da corrupção entrou num contexto que era exatamente falta de dinheiro para ações públicas, uma parte do dinheiro que se esvai sai pelo duto da corrupção, a quem estime 1% do PIB, o que já se desviou de dinheiro público, 1,5% do PIB é dinheiro para burro. E eu me lembro que nesse assunto eu lhe perguntei como é que a senhora vai lidar com essa questão e qual é o peso que a discussão de uma nova posição ou conduta ética por parte do Estado, dos agentes públicos, ganhará no seu governo. E a senhora me respondeu que a questão ética não lhe parecia uma questão central no debate nacional. Queria que a senhora ou recolocasse isso, se é que eu entendi mal, e respondesse a nossa Leonídia. Tu não entendeu mal, só o pessoal que não gosta de mim fez uns memezinhos na internet tirando o resto Que eu da não frase. endosso, hein? Que eu não Não é endosso. Eu vi tu, não deturpar, és tu. Né? Mas o Sarabá. pessoal me cortou, né? Botou tu e eu falando uma primeira frase. Então, a primeira frase foi mal situada, né? São duas perguntas de um mesmo lado. Primeiro, existe como pensar um governo do século XXI, né? Alguns não percebem, mas a gente está nesse tempo, que não seja absolutamente transparente? Eu acho que não. Né? Existe como pensar uma forma ou formas de garantir a transparência que não sejam a combinação de mecanismos de controle do Estado com participação popular? Eu não conheço. Me dediquei bastante a estudar isso. Os modelos do mundo de combate à corrupção são baseados, inclusive, numa palavra que não tem tradução para a língua portuguesa, que é uma palavra americana, que é accountability, que é a mistura entre transparência, né, a transparência com a participação. A ideia de que um pode garantir o outro, né, numa relação permanente. Então, eu acredito que o governo precisa contar com, a gente tem uma expressão que fala, governo de paredes de vidro, né? Um governo em que a população tem acesso ao conjunto das informações. Nós garantimos mecanismos legais importantes para isso. A lei de acesso aos dados, a lei de transparência, ela é uma legislação ok para os parâmetros internacionais. Ela é mal aplicada, porque os governos não conferem os dados em condições de acesso da população. Eu vou lá tentar acessar quantos CCs tem na prefeitura tal. Eu consigo acessar? Vocês, como jornalistas, conseguem facilmente? Não, porque o dado ele é ofertado de uma forma não transparente, né? É uma malandragem, digamos. Então, é preciso garantir que a lei de transparência ela seja uma lei que garanta a transparência, com o fornecimento dos dados da forma mais clara possível para que vocês, que cumprem o papel de fiscalizadores, para que o Poder Legislativo e para que as pessoas comuns possam fiscalizar ao Poder Executivo. Nós temos estruturas de Estado que servem para o controle da corrupção. Elas têm feito o seu papel de forma limitada. Por quê? Porque elas garantem, por exemplo, que os casos de corrupção sejam apurados e eventualmente punidos, mas ela não impede que eles aconteçam. A gente tem que fazer essa reflexão. Por que mesmo com o Ministério Público, mesmo com o Tribunal de Contas, nós não conseguimos impedir que os fatos aconteçam? A gente quer eternamente correr atrás da máquina ou a gente quer impedir que eles aconteçam? Eu não tenho a clareza dessa resposta, Boechat. Por que segue acontecendo, né? Mesmo com os mecanismos de fiscalização do Estado brasileiro? Terceira a questão que eu queria colocar. Eu acredito muito, né? Eu já falei um pouco sobre isso, que a participação das pessoas na política, ela é capaz de fazer com que os políticos sejam diferentes. Por quê? Porque as pessoas têm acesso às coisas, né? Então, é preciso também conscientizar as pessoas sobre os processos, sobre o que é certo, sobre o que é errado. A população também pode ser parceira do controle do Estado, para além dos órgãos que nós já temos de fiscalização. Há um debate também, que é um debate que eu ainda estou em fase de elaboração da proposta final, né? Eu não tenho a resposta absoluta, mas que é o debate sobre as estruturas de controle que nós criamos, elas atuam no Estado. Elas não atuam no governo, elas não atuam, por exemplo, nas estatais, da mesma forma, né? Então, como garantir que tenha uma estrutura também mais permanente de controle
eu tenho muita preocupação com o tema do controle, porque eu quero evitar que aconteça, né? O apurar depois é importante, mas a nossa obsessão tem que ser evitar que aconteça. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Existem algumas experiências no mundo, né, para a gente pensar. Eu gosto de misturar, né? Eu gosto de pensar na ideia da participação de algumas cidades da Espanha, né, que melhoraram ou criaram mecanismos de participação mais direta. Existem algumas outras experiências em outros países de tomada de consciência da população sobre os ritos do Estado e como denunciar. Enfim, existem algumas coisas para a gente pensar, para aperfeiçoar. Tu fizeste alguma outra pergunta que eu não te respondi dentro? Da ética, qual é ok, o peso certo. da questão da ética no seu... Para mim, é inadmissível a gente pensar que quem defende o Estado, como eu defendo, não seja um obcecado em garantir que esse Estado sirva às pessoas. Quem defende um Estado de bem-estar social grande? Eu. Eu defendo que o Estado preste serviço de saúde, eu defendo que a universidade se mantenha pública, eu defendo que a gente tenha investimento em infraestrutura para garantir retomada do crescimento da economia e, portanto, eu tenho que ser, né, ou nós que defendemos isso, temos que ser os obcecados com a transparência do Estado. Aquela frase que ficou famosa, principalmente pela edição dos haters, meus e não teus, porque eles de ti gostam bastante, porque ficou contigo, era qual? Que para mim essa não é uma questão a ser debatida, em qual sentido? No sentido de que é uma obrigação de quem defende o Estado e o dinheiro público, que o dinheiro público seja utilizado para garantir melhorias e combate à desigualdade, né? Tem coisas que elas têm que ser condição inicial para a gente entrar na vida pública, né? Pelo menos é a minha visão. Não pode ser um debate, tu é e eu não sou. Não, ninguém que não é pode estar na vida pública. É uma condição inicial, primeira, né? Candidata, existem algumas questões... Pré-candidata, né? Pré-candidata. Em toda campanha elas surgem porque elas são polêmicas e mostram o perfil do candidato, no caso a candidata. Queria perguntar para a senhora, aborto, qual a sua posição? Eu defendo que o aborto seja tratado como um tema de saúde pública no nosso país. Ele é um tema de saúde pública e precisa ser tratado assim. Portanto, nós temos que rever, debatendo com a nossa população, a legislação atual. Mas, em tese, a escolha é da mulher, é da mãe. Em tese, a escolha, não, na minha visão, não é em tese. Na minha visão, deve ser escolha da mulher. Perfeito. Pena de morte. Eu sou contra a pena de morte. Eu acredito no ser humano e acredito que nós precisamos ressocializá-los à medida do possível ou nos proteger deles quando necessário. A descriminalização das drogas, da maconha em especial, né? Eu defendo a tributação das drogas e acho que o Brasil precisa fazer essa discussão, sim. Num comércio legal, é isso? Um comércio legal, mas não qualquer comércio. Eu acho que o Brasil precisa debater, né, de forma científica e não moral o tema do impacto de cada uma das drogas, inclusive das que já são lícitas, né, na violência. Né, precisa pensar para que servirá a tributação, porque o mero tributo não reparará as comunidades que vivem a guerra. Então, tributa só para criar um monte de monopólio de empresas gigantescas que vão lucrar e as pessoas nas comunidades que viveram, que morreram, que enterraram filhos vão seguir nessa situação? Não, eu defendo a tributação e defendo que o uso desse recurso seja para duas questões. Primeiro, investimento em comunidades que viveram a guerra das drogas e que têm impactos, portanto, grandes por isso. E segundo, em campanhas de conscientização sobre o uso abusivo de drogas e em políticas para tratamento das pessoas que fazem uso abusivo delas. E, por fim, dado que o Estado é laico, o ensino religioso nas escolas públicas. Sou contra o ensino religioso, até porque a via de regra não aglutina o conjunto de religiões do povo brasileiro, né? Então, como eu defendo que os brasileiros e brasileiras, aliás, essa é uma conquista dos comunistas na Constituição de 46, Jorge Amado, né? Como eu defendo que o Estado brasileiro conviva, né, e garanta que todas as pessoas, com as suas religiões ou não religiões, convivam harmonicamente, é errado que apenas uma delas, porque a vida real é assim, seja manifestada no ensino. Pré-candidata. Aliás, sabe que isso é um tema que a gente não tem muita noção quando a gente vai conversar, quando a gente desce da macropolítica e vai para a vida real e chega numa escola de ensino fundamental ou de ensino médio e começa a ver como a não laicidade do Estado impacta em pessoas que fazem outras opções, né? Que não da maré, da onda, digamos assim. Então, tu pega um estudante brasileiro que é de religião afro, né? Ele não tem liberação de nenhum dos seus rituais, para nenhum dos seus rituais. Os católicos ou cristãos como eu, todos os domingos são liberados. Os metodistas, né, que têm um tema específico com um determinado turno de um dia do nosso calendário útil. Então, acaba que isso prejudica e faz com que brasileiros que não são cristãos, como eu, né, sejam penalizados. Não é certo.
Fala, Camila. Só complementando essas perguntas, queria saber a opinião da senhora a respeito da maioridade penal, da redução da maioridade penal e do armamento da população. Então, sobre a maioridade penal, os brasileiros eles são muito enganados, né, gente? Tem as fake news modernas, mas tem muitas mentiras que são repetidas muitas vezes que as pessoas acreditam. No Brasil, a pessoa passa a poder ser presa com 12 anos de idade. Porque se alguém não sabe que a FEBEM, ou que a FASE, né? FEBEM eu falo para os mais velhos entenderem, é uma prisão, não conhece nada. Né? Eu sugiro que visitem para entender que é um tipo de punição, é um tipo de prisão e que os brasileiros, a partir dos 12 anos, já podem ser submetidos a ela. Então, eu defendo a manutenção da idade atual, porque já acho que com 12 anos para cumprir medidas de restrição de liberdade, porque prisão é restrição de liberdade, já é uma idade bastante baixa, né? É o início da adolescência. Eu sou contra o armamento da população. Eu acho que, aliás, apresentar isso, um candidato à presidência que tem coragem de apresentar a ideia de que a solução para o problema de segurança pública é individual, né, e que não deve ou que não passa por uma política nacional e por um debate com os estados e grandes cidades, é incapaz de governar o Brasil. Né? Por quê? Porque, para mim, tu está com um problema, te arma? Vamos armar professor, que nem alguns estados norte-americanos? Não. Para resolver essa questão não tem impacto nenhum. Aliás, agravaria o tema da violência, o armamento da população. Tem que ter política nacional de segurança pública. Eu queria falar sobre igualdade de gênero. Queria saber que medidas concretas a senhora propõe para que isso seja alcançado aqui no Brasil. Muitas. Eu tenho me esforçado, inclusive, bastante, porque o nosso debate de desenvolvimento ele passa muito pouco por esse conjunto de desigualdades que estruturam a desigualdade econômica e social brasileira. Né? E eu compreendo e vejo que essa desigualdade ela é construída a partir de duas questões fundamentais, gênero e raça. Né? Então, se é mulher, a desigualdade atinge mais fortemente, quando se é mulher negra, muitas vezes mais fortemente. Vou citar algumas. Né? O tema da educação infantil, para mim, é um tema central. Né? Quem é mulher e mãe, como eu sou, né? Eu sempre falo, eu sou mãe nas condições mais ideais que pode existir para uma mulher ser. Né? De ter um pai que divide completamente as responsabilidades comigo, recursos humanos, portanto, né? E de ter recursos estruturais para pagar a creche da minha vida. E mesmo assim, eu falo e as pessoas acham que é brincadeira, vou achar, ser mãe da minha filha de 2 anos e 9 meses me dá mais trabalho do que ser pré-candidata à presidência da República. Não é zero de exagero. E acho que todas as mulheres que são mães de crianças acreditam em mim. Então, tu é, Camila, tu está me sacudindo muito a cabeça. Acho que tem um filho pequeno também, Camila. E já concordo. Ela tá com cara de quentinha que nem eu hoje, que resolver pastelzinho para levar na festa junina de sábado. Viu? Pois é. É o tipo de coisa que o cara tem que fazer no meio. Mas vamos lá. Então, o tema da educação infantil, embora não seja algo relacionado, afeito às mulheres, na vida real, é um tema que nos diz respeito. Né? Então, esse é um tema. 2, a gente elaborou uma proposta que o seguro-desemprego seja dobrado no tempo e no teto para as mulheres de crianças até 2 anos que se encontram em situação de desemprego. Né? Inclusive, é um debate que tem, como a legislação obriga a vaga só a partir do 3º ano, a nossa proposta inicial é 2 anos, existe uma reflexão sobre isso, certo? Não seria até o 3º ano? Porque é o período que as mulheres, sobretudo as mulheres mais pobres, ficam desempregadas. Terceira medida, estou elencando assim, elas estão em várias áreas do projeto, né? Então estou tentando sistematizá-las numa pastinha gênero. Né? O tema da igualdade salarial. Né? Nós não podemos admitir que brasileiras e brasileiros recebam salários diferentes por trabalho igual. Né? Então o governo federal, o Estado, ele existe para quê? Né? Para nos dizer o que a gente pode ou o que não pode fazer. Então, as empresas brasileiras não podem pagar diferente por trabalhos iguais. O meu governo não vai licitar com empresa que tem isso. Né? Por quê? Porque tem que ser tratado como algo equivocado. Quarta questão, que eu acho que também é importante e é estrutural, embora não seja colocada de forma tal. Eu acredito que a educação precisa ser uma educação para a diversidade. Certo? Nós temos índices tristes de aumento de suicídio de jovens, tem relação com determinadas práticas que são, sobretudo, machistas, misóginas e homofóbicas, e o conjunto, né, lesbofóbicas, transfóbicas. Né, a gente tem suicídios que são muitas vezes levados por isso, e eu não acredito que a gente possa mudar o Brasil sem mudar a cabeça das pessoas. Né? Então, a gente precisa estruturar as nossas delegacias especializadas no atendimento à mulher, precisa. Né? A gente precisa garantir que esse atendimento, que a rede de atendimento prevista pela Lei Maria da Penha seja completa, prevista. Precisa, né? Está lá previsto as casas de passagem, as casas
da mulher brasileira, como tinha um projeto no governo anterior. Agora, eu quero garantir que a minha filha não seja morta. Eu não quero ter que enterrar uma menina igual a minha filha. Acho que como que a gente faz isso? É educando brasileiros e brasileiras para a igualdade de gênero. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, a escola vai falar isso, Manuela? As crianças não aprendem português e matemática. Pois é, para mim, salvar a vida de mulher é tão importante quanto crase. Certo? É tão importante quanto somar 2 e 2 e acertar no 4. Não é menos. É tão importante quanto para nós sermos um grande país. Eu vou usar um dado que revela o impacto disso, porque às vezes quando fala a questão de gênero, né, acham assim, é a candidatura identitária, sabe? Não tem nada a ver. Existe como desenvolver um Brasil, ou um país como o nosso, enquanto dos 1.000 universitários, cada 1.000 universitários do Brasil, só 22 optam por áreas vinculadas à ciência e tecnologia. Existe como garantir retomada da atividade industrial, assim? Não, né? Agora, desses 30, desses 22, só 7 são mulheres, 30%. Nós somos 52% das universitárias do Brasil, ou seja, é desconexo. Né? Por que a gente não isso tem relações históricas, né? Tem relação com a forma como nós educamos as nossas meninas e os nossos meninos. Outro dado que é revelador, nós somos a maior parte das acadêmicas, das universitárias, concurso público, né? A gente vira um número, a gente não tem cara no concurso público, a gente é um número. No vestibular, sendo um número, a gente passa bastante. Nós somos a menor parte das que chegam ao topo da carreira científica no Brasil. Então, eu acredito que o machismo estrutura a desigualdade e é um impeditivo para o crescimento e para o desenvolvimento nacional. Candidata, o seu partido não tem 10 deputados, tem em torno disso? Tem 16. 16. E de uma bancada de 513, quer dizer, não dá 2%, talvez. Como é que a senhora, eleita presidente, conseguirá governar, conseguirá fazer reformas com uma bancada tão pequena dessa? Não conseguirá fazer nada com o conservadorismo do Congresso? Só complementando, é exatamente a pergunta que a quem? Liliane Roberta mandou. Liliane. Como a senhora pretende governar com um Congresso cada vez mais conservador? Vamos lá, minha bancada é um motivo de muito orgulho, né? Porque o Congresso Nacional tem 9% de mulheres, nós temos 45%. O Congresso Nacional tem 20% de negros e pardos, nós temos 60%. Então, a gente é a prova, a nossa bancada, de que a política pode ser feita diferente. Né? A gente é a prova de que quando existe espaço, quando não há restrição, as mulheres e as negras, os negros, os pardos podem ocupar o poder. E isso me interessa, porque eu não acredito em democracia, tem a ver com aquele nosso debate lá atrás, como recompor a esperança, como fazer com que as pessoas participem. Eu não acredito em democracia representativa se as pessoas não se veem, né? Se as pessoas não se enxergam, se as pessoas olham para o Congresso e não sabem que aquelas pessoas são iguais a ela, com os mais variados... Mas isso nessa legislatura é uma verdade absoluta. Com os mais variados olhares sobre a realidade, mas olhares a partir de quem nós somos. Eu sou mulher, né? Eu sou uma mulher de esquerda, mas eu sou uma mulher de esquerda que está lá. Então, a minha bancada é motivo de muito orgulho, porque para mim ela comprova a capacidade de transformação que existe e de ocupação de espaços de poder pelo conjunto do povo brasileiro quando esse espaço existe. 2, eu falei antes, acho que vocês são muitos, né, gente? O povo está vendo em casa, vocês são 8? Dá para ver essa tomada de ângulo assim de vocês aqui? Dá? Vamos lá. Para algum de vocês, em algum momento eu falei que eu só seria presidente num verdadeiro levante, né? Numa rebelião da população, no sentido, eu não gosto da palavra rebelião, que ela não tem o mesmo, mas assim, numa percepção da sociedade de que é possível ocupar o poder e transformar a realidade. A eleição para o Congresso brasileiro, Germana, ela acontece junto com a eleição presidencial. A gente não é a França, que a eleição acontece depois, é junto. Portanto, se isso acontecer comigo, isso também terá um impacto no Congresso. Mas existe uma terceira questão, que para mim é a mais importante. Eu não tenho medo de ser presidente. E o que significa isso? Eu vou conversar com o povo brasileiro. Se eu for eleita nesse ambiente político de transformação, eu vou dialogar com o povo. O Congresso é uma palavra bacana. Eu fui deputada, certo? A coisa mais fácil que tem seria para mim, que sou alguém nova, sem pai na política, de um partido pequeno, mulher, que cheguei lá com 25 anos, falar mal do Congresso. O Congresso tem todos os limites e todas as falhas que todos vocês cobrem, enquanto jornalistas, e que o povo vê e viu da maneira mais estereotipada no dia da votação do impeachment. Você sabe que no dia da votação do impeachment eu recebi 700 mensagens dizendo assim, agora eu entendi, entendi com quem tu convivia. Ok. O que eu quero falar? Esse Congresso, esse mesmo Congresso do impeachment, com aquelas características, foi o Congresso que aprovou, por exemplo, ProUni, para dar um exemplo? Pode ser. Foi o Congresso que aprovou fundo para a educação do pré-sal. O que eu estou querendo dizer? Mesmo, eu acredito que se eu for eleita, esse Congresso vai ser melhor.
né? Porque vai ser um ambiente político. Eu acredito que, se eleita, eu governarei dialogando com o povo e que isso impõe uma capacidade transformadora muito maior, mas mesmo esse Congresso, com todos os limites que o povo conhece, quando existe projeto, ele pode votar se o povo quer. O Fundo do Pré-Sal para a Educação só votou porque tinha estudante na rua e bafo na nuca, como a gente fala. A gente fala que deputado com bafo na nuca e com o povo sabendo o que quer é outro deputado. Reforma da Previdência não passou por quê? Greve geral. Mas Povo passou a movimentado. reforma trabalhista, passou a reforma da terceirização, passou a PEC dos gastos, que a senhora é contra nesse mesmo Congresso. Esse é o projeto desse governo. A senhora pretende convocar um referendo revogatório em relação a essas medidas? Obrigada pela deixa, sim. Não tinha conseguido falar disso ainda. Sim, pretendo. Uma candidata, queria voltar um pouco. E, aliás, mecanismos como esses também estimulam a participação da sociedade, gente. A democracia no século XXI, ela é a democracia representativa, né? E a gente precisa ter muita convicção disso para não busquemos saídas que não defendem o Congresso, a democracia, a ideia de harmonia entre os poderes, mas ela também pode ser muito mais participativa, né? E, portanto, os referendos revogatórios têm esse sentido também, de envolver a população, de debater rumos do país, de ampliar a construção de um projeto de desenvolvimento para o Brasil a muitas mãos. Não serve, né, um país em que a população não sabe para onde a gente vai? Acho que não. Acho que Qual é a proposta? Pois, para continuar no tema, qual a proposta, então? A gente revoga a nova lei trabalhista e volta à antiga CLT? Eu não defendo que seja a gente revoga, porque eu acredito na participação das pessoas. Então, eu defendo um referendo revogatório para revogar e, sim, voltar à CLT. É o estágio de desenvolvimento do trabalho no Brasil hoje. A gente vai melhorar? A gente vai reduzir jornada? A gente vai transformar a vida dos trabalhadores? Quando isso acontecer, a gente faz uma discussão. Hoje nós precisamos daquelas garantias. Os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras. A senhora falou em participação popular, um presidente que dialoga com o povo, que dialoga com a sociedade. Na história recente, acho que ninguém fez isso mais do que esse presidente Lula. Essa capacidade de dialogar com a sociedade. Mesmo assim, para se eleger presidente, ele precisou fazer a carta aos brasileiros. E para governar, precisou fazer aliança com Maluf, etc. Sim. Chamar o Meirelles para ministro. E chamar o Meirelles. O melhor momento do governo dele não foi o que ele praticou a carta aos brasileiros, né? O que garantiu a reeleição dele foi um outro conjunto de coisas, né, gente? Sim, teve que fazer as concessões todas que ele fez. Foram as opções dele. E que acabou não dando no resultado. Essas foram as opções dele, né? Esse foi o caminho que ele escolheu. Seria possível fazer diferente? Eu acredito nisso. Pré-candidata, me chamou a atenção que a senhora falou várias vezes presidente e nunca presidenta. Isso me lembrou a ex-presidenta Dilma Rousseff, como ela gostava de dizer. Que avaliação a senhora faz do governo dela? É um momento histórico, foi a primeira mulher a assumir a presidência, não terminou o segundo mandato e, do ponto de vista econômico, os resultados estão aí. Que avaliação a senhora faz da primeira mulher que presidiu o Brasil? Eu estou rindo porque a primeira reflexão, né, é uma reflexão de hábito de linguagem, porque nós também não enfrentamos o conjunto de machismos que nós somos submetidas, né? É um esforço cotidiano. E enfim, eu tenho um hábito, né? O hábito é um hábito equivocado. Tu me corrigiste, pena que tu não me corrigiu no início, para eu tentar me esforçar para me educar. Então, o correto é presidenta? O correto é falar para as pessoas que nós mulheres existimos e que nós somos iguais aos homens e que, portanto, simbolicamente, né, é importante que as mulheres percebam que elas podem estar nos espaços públicos, dentre os espaços públicos, os de poder. Nós, mulheres, somos trancadas, metaforicamente, no espaço privado ainda. Né, por um conjunto de questões, pela ausência de políticas públicas que nos permitam ocupar esses espaços. E a flexão de gênero na palavra presidente decorre disso. Né? Ela é a questão central? Ela não é a questão central, ela é só uma manifestação da nossa invisibilidade, da nossa inexistência na política e nos espaços de poder, por isso que ela tem relevância, certo? Não é uma birra de língua portuguesa, como alguns trataram. Aliás, eu tenho uma história super legal sobre isso, que ninguém fala. Não sei por que a própria pessoa não conta, que diz que quando a Erundina foi prefeita de São Paulo, todos os atos do palácio, né, da prefeitura, saíam com o prefeito municipal, Luiz Erundina. E aí, o professor Paulo Freire, que foi seu secretário de Educação, um dia chamou o secretário-geral de governo, que é o ex-ministro Zé Eduardo Cardoso, que era jovem, tinha 20 e poucos anos, e falou: ô Zé Eduardo, por que aqui continua saindo prefeito? É porque é a regra, né? A regra fala que o
o prefeito municipal Luiz Erundina. Ele falou, e a regra é mais importante que a vida? Ela é a prefeita, ela é a primeira prefeita dessa cidade, os documentos têm que ser assinados assim. Eu acho que é uma reflexão, né, sobre qual é a importância do ponto de vista simbólico da nossa formação, do imaginário. A tua pergunta agora é sobre o governo, né? Acho que o governo Dilma, primeiro, né, ele enfrentou uma crise. Esse é um dos debates que passará pela eleição, né? A crise ela foi ocasionada pelo governo Dilma, como disseram aqueles que articularam o impeachment sem crime de responsabilidade, ou ela é fruto de uma crise estrutural do capitalismo que atinge o mundo inteiro? Porque se ela fosse só uma crise do governo Dilma, o Temer teria resolvido. A equipe dos sonhos dele levou o Brasil para o pesadelo, né? O cara deitou achando que ia sonhar, acordou no meio da noite, todo mundo morto, era, né, foi o pior pesadelo que podia ser. Então, por que aconteceu isso? Aconteceu porque as medidas foram erradas e porque a crise é uma crise que realmente abala o mundo, né? Diante dessa crise, as medidas do governo Temer foram equivocadas também. Acho que parte expressiva do impeachment, né, o impeachment ele tem algumas razões para ter acontecido. Primeiro, é levar a cabo esse projeto que a gente está vendo, um projeto antinacional, um projeto absolutamente desvinculado do povo brasileiro, né? Ele foi construído de forma antidemocrática, com esse discurso de que tinha crime de responsabilidade, não tinha, mas a narrativa pública dele ela é absolutamente misógina, né? Então, na vida real, o que construiu no povo a ideia do impeachment? Que a Dilma era incapaz, que a Dilma gritava, que a Dilma era, como disse uma revista, numa coluna semanal que eu tenho guardada para nunca me esquecer, que ela precisava de um namorado. Já pensou o escândalo que ia ser se uma revista semanal sugerisse que o Brasil não teria 14 milhões de desempregados se o Temer fosse mais viril? Podia dizer, né? Ele é um senhor, podia chegar a essa conclusão. Alguém chegou? Não, não chegou porque a estrutura do pensamento político, quando é para julgar os homens, não é a partir desse recorte como é a das mulheres. Então, acho que a passagem da Dilma pela presidência, com acertos e erros, né? Você acha que o Petrolão não teve nada a ver com o impeachment? Eu ia falar, não. Aprovação do impeachment pela Câmara? Não. Será Tá que o Petrolão... quase todo mundo que votou contra a corrupção está preso. Não, mas a corrupção generalizada que passou por ali, isso Não, não acho que pesou o em povo... nada e levar a população para a rua para olha, pedir quem impeachment e vota tudo o mais. impeachment é a Câmara. Acho que as razões que levaram a Câmara a votar, Com o elas bafo são na nuca, né? evidentes. Com o bafo na nuca. Elas são evidentes, né? À medida que uma parte expressiva dos que disseram que estavam votando contra a corrupção estão presos, certo? Então, Sim. ali não. Acho que a central razão que fez o povo se mobilizar é a crise econômica, né? É o sentimento de insegurança, é a ideia de que precisa haver solução para o meu desemprego, né? Para o desemprego da pessoa que precisa botar o pão na comida, na mesa do filho. Mas eu queria terminar o meu raciocínio contigo. Então, assim, eu acho que a passagem da Dilma ela pode ser avaliada de várias formas, né? Então, nós temos críticas a determinadas políticas que foram adotadas, ao tema mesmo das contrapartidas dos investimentos públicos financiados pelo BNDES, a forma como foi um debate que aconteceu de forma intensa na semana passada, as diferenças ou a forma como foi tratado o tema da CID, né? Dentro da política dos preços da Petrobras naquele momento, mas a lição é, além das políticas, sobre a questão de gênero, que foi a tua pergunta, não é fácil ser uma mulher na política no Brasil, né? E é preciso refletir também sobre isso, né? Sobre o quanto pesou no processo da sua cassação o fato dela ser mulher. Pré-candidata, só para concluir as sabatinas, como a gente tem sempre concluído, a gente ainda vê muitos eleitores completamente indecisos, sem saber que rumo tomar nessa eleição. Então, eu quero que você diga para esse eleitor que ainda não sabe o que fazer, por que você se considera a melhor pré-candidata? Vocês deixam a melhor pergunta para o final, é assim? Para fechar com chave de ouro. ouro. Fechar bem. Por várias razões. Primeiro, eu acho que o Brasil precisa ser governado por uma pessoa comum. Por uma pessoa comum, uma pessoa que tem a vida comum, que não é impregnada de um sentido de que a política deve servir em benefício próprio, né? Uma pessoa que acredita no Brasil. Eu sou alguém que acredita profundamente que o Brasil pode trilhar um caminho próprio para o seu desenvolvimento e que esse desenvolvimento deve passar pelo combate às desigualdades. Eu acho que eu sou a melhor candidata porque eu tenho condições de construir esse caminho, dialogando com o Congresso, mas dialogando, sobretudo, com o conjunto das outras pessoas comuns que trabalham e que vivem a realidade brasileira todos os dias, Camila. Eu acho que nós precisamos nos agarrar nas eleições de 2018, né? Em qual sentido? Na ideia de que essa eleição precisa virar a página, né? Nós precisamos
com eleições limpas e livres, garantir que o povo brasileiro debata as saídas para a crise. Nós precisamos virar a página de um sentimento de ódio que impregna determinadas candidaturas e que não resolverá os problemas do Brasil. Nós precisamos de alguém que acredite no Brasil, mas que acredite no Brasil para os brasileiros e para as brasileiras de verdade, né? Não para meia dúzia de brasileiros que não têm interesse nenhum no desenvolvimento da nossa nação. Maravilha, eu quero agradecer a sua Obrigada. presença e toda a sua paciência para responder as nossas perguntas. Não é, ter paciência não é obrigação de pré-candidato dialogar com os jornalistas, viu, gente? Obrigada e obrigada a todos que nos assistiram. Muito obrigada, quero agradecer também toda a nossa bancada, como você mesma disse, aqui de jornalistas da Isso É. Eu quero agradecer a você, internauta e eleitor, que participou com a gente dessa sabatina, mandou sua dúvida, suas perguntas. Eu quero te convidar porque terça-feira que vem a nossa rede de sabatinas continua, a gente vai ter aqui pré-candidato à presidência Henrique Meirelles pelo MDB a partir das 2h30 da tarde, terça-feira que vem. Então, continue ligado aqui no nosso site. A íntegra dessa sabatina vai estar no nosso site já na sexta-feira à noite. Uma matéria mais geral sobre ela vai estar na nossa próxima edição da revista Isto É. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Isto É ao vivo. Informação que vai até você.